Você já reparou que quando começa uma Copa do Mundo, parece que o país inteiro muda de humor, menos você? As ruas ficam diferentes, as conversas mudam. De repente, todo mundo parece ter um assunto urgente em comum. Você olha para isso e até entende a empolgação, mas não sente vontade de entrar. O incômodo não é o futebol. É o clima em volta, os comentários, as brincadeiras, a sensação de estar fora do ritmo. Como se existisse uma expectativa silenciosa, de que você deveria sentir alguma coisa. E ela simplesmente não aparece. Agora pensa nisso comigo. E se isso não for um problema? E se for só um jeito diferente da sua mente funcionar? Aqui vai o acordo. Ao longo deste vídeo, eu vou explicar por que algumas pessoas não desenvolvem fanatismo por futebol. E por que isso não tem nada a ver com frieza, falta de emoção ou distanciamento social. Quando isso fica claro, a dúvida vira entendimento. Agora, observa. Quando um gol acontece, o que move muita gente não é só o lance, é o que aquele momento representa junto com outras pessoas. O futebol cria um espaço coletivo. Um lugar onde todo mundo sente junto, e nem toda mente responde do mesmo jeito a esse tipo de experiência. Algumas pessoas se conectam primeiro pelo clima social. Outras precisam encontrar um sentido pessoal antes de se envolver. Desde cedo, talvez você tenha notado isso. Enquanto alguns se envolviam fácil com o jogo, você acompanhava de um jeito mais distante. Observando. Pensando. Sem rejeitar. Mas também sem se entregar automaticamente. No Brasil isso chama atenção, porque aqui o futebol não é só um esporte. Ele funciona como um ponto comum que aproxima pessoas. Quando essa conexão não acontece, é fácil achar que o problema está em você. Mas não está. Existe um mecanismo psicológico que facilita o envolvimento emocional com times. E existe um tipo de mente em que esse mecanismo não se ativa com a mesma intensidade. Entender essa diferença muda a forma como você se vê. E muda também como você enxerga quem vive o futebol de outro jeito. Quando você observa alguém torcendo, parece simples. O time ataca, a bola entra, a pessoa comemora. Mas o que acontece por dentro começa bem antes do jogo. Antes da bola rolar, a pessoa já se sente parte daquilo. O time vira um nós. Quando o time ganha, não é só o time que vence. Quando perde, a frustração também não é só esportiva. Esse é o mecanismo central. A mente cria uma ligação emocional com algo externo. E passa a viver aquilo como pessoal. Isso não é exagero. É humano. O cérebro gosta de pertencimento, gosta de símbolos, gosta de fazer parte. Cores, escudos, histórias, rivalidades. Tudo isso facilita o processo. Agora vem o ponto importante. Nem todo cérebro cria esse tipo de vínculo com a mesma facilidade. Algumas pessoas sentem essa fusão emocional quase sem perceber. Outras entendem o jogo, respeitam quem gosta, mas não sentem essa mistura acontecer. Não é escolha, é resposta automática. É como ouvir uma música que todo mundo ama. Você reconhece que é boa, mas a emoção não cola. Com o futebol, acontece algo parecido. Quando o time não vira parte da identidade, o jogo continua sendo só o jogo. E isso não é defeito. Muita gente acha que não gostar de futebol é falta de exposição, que se assistir mais jogos, se acompanhar mais notícias, uma hora vai clicar. Então a pessoa tenta, assiste final de campeonato, vai a bar em dia de jogo, finge empolgação em conversa, mas por dentro, nada muda. Isso acontece porque o erro não está no contato, está na expectativa. O fanatismo não nasce do interesse racional, ele nasce da identificação emocional. Quando essa identificação não acontece, forçar envolvimento só gera cansaço. É como tentar rir de uma piada só porque todo mundo está rindo. Você entende a piada, mas o riso não vem. E não vem porque não faz sentido interno, não porque você está resistindo. No Brasil esse erro pesa mais, porque o futebol não é tratado como gosto pessoal, ele é tratado como algo natural, quase automático. Isso faz muita gente concluir que existe algo errado consigo. Mas essas mesmas pessoas costumam se envolver profundamente com outras coisas. Ideias, projetos,
Assuntos específicos. A emoção existe. Ela só não é ativada do mesmo jeito. Existe um padrão comum em quem não se torna fanático. Essas pessoas tendem a sentir de forma mais silenciosa. Não menos. Só diferente. Enquanto o fanatismo funciona como um pico rápido, esse outro padrão funciona como profundidade. A emoção não explode. Ela se acumula. Ela aparece mais em reflexão do que em reação. Mais em conversas longas do que em gritos. Mais em vínculos individuais do que em multidões. Por isso, ambientes muito carregados de emoção coletiva podem soar cansativos. Não por desprezo, mas por saturação. Esse tipo de mente costuma querer entender antes de se envolver. E o futebol no Brasil é apresentado muito mais pelo sentir do que pelo entender. Para muita gente isso funciona perfeitamente. Para outras, não conecta. E tudo bem. Quando você cresce em um ambiente onde uma emoção coletiva vira regra, qualquer diferença vira comparação, e comparação constante vira dúvida interna, não sobre futebol, sobre você. A pessoa começa a se perguntar se é distante demais, se falta paixão, se está vivendo tudo pela metade. Isso se aprende em silêncio, em piadas, olhares, comentários soltos. Com o tempo muita gente começa a se ajustar, concorda, finge, evita conflito, e cada ajuste afasta um pouco da própria experiência real. O problema é que isso não fica restrito ao futebol, acontece em outros contextos: trabalho, relacionamentos, opiniões. Você começa a desconfiar do seu próprio jeito de sentir. Até perceber algo simples. Intensidade não é sinônimo de autenticidade. São apenas caminhos diferentes. Existe um erro final que mantém tudo isso girando, é se definir em oposição ao futebol. Quando você se define pelo que não sente, a referência ainda está fora. O equilíbrio não é gostar, nem rejeitar, é neutralizar. Quando o futebol vira apenas mais uma coisa no mundo, a comparação perde força. Você para de explicar, de justificar, de se defender. E a identidade para de girar em torno de uma ausência. Você não é quem não gosta de futebol, você é alguém com interesses próprios, emoções próprias, e um jeito específico de se conectar. O futebol só não ocupa esse espaço. Quando você para de lutar contra o seu jeito de sentir, algo muda no dia a dia. Você começa a escolher melhor onde estar, com quem conversar, no que investir energia. A sensação de estar fora vai diminuindo, porque o problema nunca foi o futebol. Foi achar que isso dizia algo maior do que realmente diz. Quando essa pressão some, muita coisa se reorganiza por dentro. Você percebe que não precisa gostar do que todo mundo gosta, nem sentir do jeito que esperam, nem provar nada. O jogo acontece, as pessoas vibram, e você segue sendo você. Sem conflito interno, sem comparação constante, sem a sensação de que está faltando alguma coisa. No fim das contas, entender isso não te afasta das pessoas. Só te aproxima mais de quem você realmente é. Se esse vídeo te ajudou a organizar alguma coisa por dentro, deixa um like. Isso me mostra que esse tipo de conversa faz sentido para você. Se inscreve no canal se quiser continuar explorando como a mente funciona fora dos padrões óbvios. E a gente segue pensando junto.